Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Desta vez são as atividades da semana 1 do PET número 4, sexto ano. O tema das atividades é a narrativa de aventura. Há várias histórias repletas de ação com personagens que vivem aventuras de tirar o fôlego. Essas personagens não medem esforços para enfrentar obstáculos e alcançar seu objetivo. Você se recorda de alguma história com esse perfil? Nesta semana, você vai estudar a construção do enredo, as características das personagens e o espaço das narrativas de aventura. Depois desta introdução, vem a apresentação sobre a narrativa de aventura. Então, faça a leitura para depois fazer as atividades. As atividades são sobre o texto Moby Dick. Então, leia o trecho da obra clássica Moby Dick. Essa narrativa gira em torno da batalha do capitão Ahab, líder de um navio baleeiro, contra a baleia Moby Dick, que ele arranca uma perna, ou que ele arrancara a perna. Depois da leitura do texto, aí sim vem as atividades. Os personagens principais se classificam em protagonista, que é quem lidera as ações, e o antagonista, aquele que se opõe ao protagonista e a seus valores, ameaçando a concretização de seus objetivos. Identifique no texto estes personagens e suas características. Preencha o quadro abaixo com as informações encontradas. Então, nós encontramos que o protagonista é Ahab e a antagonista é a baleia Moby Dick. As características do protagonista. Eu coloquei aqui como ele é uma pessoa ansiosa. Nós podemos perceber logo aqui no início do texto, quando diz que Ahab já não come nem dorme, não sai da cabine. Então, ele se demonstrou uma pessoa ansiosa. E a baleia Moby Dick, nós podemos falar que ela é forte, porque ela destrói, os navios, grandiosa, enorme e furiosa. Podemos encontrar também estas informações aqui no texto. Aqui diz que ela é enorme, majestosa. Então, são características da baleia Moby Dick. Respondida a questão número 1, então podemos ir para a questão número 2. O capitão Ahab e a tripulação tinham a missão de abater a baleia Moby Dick. Qual a razão para essa missão? O capitão recebeu a missão de caçar a baleia porque ela já havia destruído grande número de navios baleeiros. Vamos agora para a questão número 3. No gênero textual narrativa de aventura, os fatos se sucedem em ordem cronológica e em ritmo intenso. Abaixo, identifique os episódios do trecho do clássico Moby Dick e numere na ordem cronológica os acontecimentos. Então, nós vamos observar aqui estas alternativas e vamos numerar de acordo com as ordens, com a ordem dos acontecimentos. Então, vamos lá no texto para poder observar, então. Então, vejamos que aqui no texto nos diz que então começa a derradeira perseguição. Ahab já não come, nem dorme, não sai da cabine. Então, aqui é a alternativa número 1, que aqui diz que começa a perseguição e Ahab já não come e não sai da cabine. Então, lá no início do texto. Então, aqui vamos marcar como número 1. Número 2. Número 2, vamos aqui no texto também observar para numerar corretamente. Então, está aqui. Todos os homens se precipitam para ver, enfim, a famosa baleia, que há tempo procuram. Então, essa aqui é número 2. Então, vamos marcar aqui. Número 2. Todos os homens se precipitam para ver, enfim, a famosa baleia, que há tempo procuram. Então, aqui, número 2, que é a ordem dos acontecimentos.
Depois vem o número 3, que vamos localizar aqui no texto. Moby Dick começa a girar ao redor dos destroços, batendo na água, como a preparar o assalto mortal. Então, aqui número 3. Então, aqui está aqui no início. Moby Dick começa a girar ao redor dos destroços, batendo na água, como a preparar o assalto mortal. Então, vamos procurar agora o número 4, que está aqui logo na sequência. Ela acaba indo embora, enquanto o bote de Stubb recolhe os marujos. Então, esta é a número 4, que a baleia acaba indo embora, enquanto o bote de Stubb recolhe os marujos e o capitão Ahab. Então, é a sequência 4. E, por último, a caça leva o dia inteiro e a noite cai. Ahab fica ali de pé, aguardando o raiar do dia. Então, aqui é a número 5, é a que sobrou. E nós podemos vê-la aqui também no texto, aqui no finalzinho. A caça leva o dia inteiro, Ahab inspeciona a ponte sem parar, interrogando os vigias. Então, é a sequência correta dos acontecimentos. Questão número 4. Como a aproximação do navio pecou encaminha o conflito para seu desfecho? Pecode aproxima-se e espanta Moby Dick. Ahab e os marujos são resgatados. Então, é o que acontece no final do texto. Questão número 5. Ahab e a tripulação conseguem cumprir a missão? Justifique sua resposta. Não, eles não conseguem cumprir a missão, pois após uma batalha em que deixa a embarcação destruída, Moby Dick foge. Eu fico por aqui. Bons estudos a todos. Até o próximo vídeo e tchau!